O nosso entrevistado de hoje é o presidente estadual do Patriotas e pré-candidato a prefeito de Arapiraca, Cláudio Canuto. Cláudio, seja bem-vindo. Eu que agradeço aqui a oportunidade, Cícero, estar aqui na TV Maceió. Cláudio, você é advogado. Como surgiu esse anseio de ser pré-candidato a prefeito de Arapiraca? O que lhe motivou? Olha, Cícero, na verdade, eu exerço a advocacia já há 20 anos, certo? E sempre tive uma veia empreendedora, ou seja, eu sempre tive o meu escritório como fosse uma empresa. Então, eu sempre cuidei do marketing jurídico, né? Sempre fiz gestão de pessoas, enfim, eu exerço a advocacia há 20 anos dentro de um padrão empreendedor. E aí, eu também sou rotariano e em uma das reuniões do nosso clube, um companheiro disse o seguinte: olha, o nosso país, ele vive um momento difícil porque os homens de bem, as mulheres de bem do nosso país, eles ficam na zona de conforto e não assumem responsabilidades políticas. Isso foi em 2016. A partir desse momento, eu refleti muito sobre isso e decidi seguir a carreira política. Você já foi candidato alguma vez a algum cargo? Nunca fui candidato a nada. É a primeira vez. Natural de Arapiraca? Eu sou natural de Palmeira dos Índios, mas há quase 20 anos resido em Arapiraca, constituí família, minha esposa, 3 filhos, a ascensão profissional, eu devo graças à cidade de Arapiraca, tanto é que eu ganhei o título de cidadão honorário arapiraquense, que eu acredito ser o maior título que eu já conquistei na minha vida. Quais os principais problemas da cidade, Cláudio? Como você avalia, se você fosse elencar os principais problemas hoje que precisam ser resolvidos urgentemente? Olha, eu venho andando desde setembro, né, na zona rural, já visitei quase toda a região rural de Arapiraca, foram mais de 60 povoados na zona rural, e eu posso garantir que nós temos hoje em Arapiraca 3 problemas sérios. Tá? O desenvolvimento humano, ou seja, as pessoas não têm acesso a serviços básicos como saúde, educação, né, saneamento básico, o transporte público praticamente não existe mobilidade urbana em Arapiraca, então esse é um dos pilares muito importantes, desenvolvimento humano. O outro pilar que eu considero importante é com relação ao homem do campo. Então o que é que acontece em Arapiraca? Existe o êxodo rural, por quê? Porque o município ele não olha para o homem do campo, então ele vem para a cidade. Então é importante fortalecer a agricultura familiar do nosso município. Então isso é um ponto estratégico muito importante que o gestor tem que tomar conhecimento e tem que resolver em Arapiraca. E o terceiro ponto é com relação ao comércio. Arapiraca é uma cidade rica, empreendedora, né? O seu forte é o comércio. Então o comércio de Arapiraca, ele sente muito. Por quê? Porque falta investimento. É necessário que o próximo gestor do município veja a necessidade de gerar emprego e renda para os arapiraquenses. Agora, o principal problema da cidade é falta de infraestrutura. Arapiraca hoje não tem como crescer, certo? As indústrias estão saindo de Arapiraca. Por quê? Porque não existe infraestrutura. Nós não temos uma energia de qualidade. Nós temos, por exemplo, quase 20 mil arapiraquenses que não têm acesso à água, né? E, principalmente, nós não temos saneamento básico. Então, não tem como você ter uma cidade ou um polo industrial, não tem como haver um crescimento vertical da cidade, porque simplesmente falta saneamento básico na cidade de Arapiraca. Os gestores preferem, por incrível que pareça, né, pintar o meio-fio lá e está tudo bem. Durante muito tempo a gente ouviu falar, e é fato, que Arapiraca é uma cidade muito promissora, né, progressista, crescendo bastante. Esse quadro que você traz significa dizer que nas últimas décadas, então, Arapiraca cresceu totalmente desordenadamente, aquém ao olhar do poder público, ou seja, gestores, pelo que você fala, que foram irresponsáveis na gestão do município. Praticamente não existe gestão em Arapiraca, né? Arapiraca cresce de forma desordenada, nós temos mais de 80 mil arapiraquenses quase em estado de miséria. Essa é a realidade. Então nós temos ou pessoas muito ricas ou a maioria de pessoas muito pobres. Bem elevado. Bem elevado. 80 mil pessoas bem elevado de vulnerabilidade. Isso corresponde a quase 40% da população do município. Exatamente, vivendo de Bolsa Família. Então se você visitar
visitar a periferia de Arapiraca realmente é um absurdo, Então, o que é que a gente precisa? O próximo gestor da cidade, ele precisa diminuir esse espaço que existe entre os mais pobres e os mais ricos. Então, por isso, a necessidade desse primeiro pilar do desenvolvimento humano. O arapiraquense precisa de cuidados básicos, praticamente não existe. Então, eu acredito, inclusive, Cícero, que se Arapiraca passar mais 10 anos como está, realmente ela vai perder o posto de segunda cidade do estado. Como você avalia a gestão do prefeito Rogério Teófilo? Olha, a avaliação da gestão realmente é lamentável, porque eu acredito que não existe gestão. Então, você tem, certo? Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Você tem, e eu não falo de pessoas, tá certo? Mas eu falo, por exemplo, de gestão propriamente dita. Ora, você tem um secretário de Agricultura que é advogado. Então, não tenho nada contra a pessoa, não tenho nada contra ser advogado. Eu sou advogado, mas eu acredito que para assumir uma pasta tão importante para o crescimento da agricultura familiar do nosso estado, nós temos que ter um técnico, no mínimo um agrônomo, para entender as dificuldades, certo? Do agricultor, para poder fazer com que ele tenha as técnicas necessárias para continuar no campo, para escoar a sua produção. Então, nós temos... Uma nomeação política. Uma nomeação política. Então, eu acho que a gente precisa de mais gestão e menos política. Nós temos um secretário de saúde que é administrador de empresas. Tá? Então, eu acredito que é necessário fazer menos política. Lógico, a política é importante, desde que seja feita com transparência, o diálogo. Agora, tem que se fazer gestão. Sim, Cláudio. E quando a gente fala nomeação política, que fique claro, é que foi levado em consideração mais o aspecto, né, dos acordos políticos do que da questão técnica em si. Obviamente, toda nomeação é política, mas a gente reporta a questão do critério, né, do viés político ser prioridade para a nomeação de cargo. Exatamente. Isso acontece em outras partes também? Não, acontece em outras partes. Então, infelizmente, o que nós temos, e não é só em Arapiraca, infelizmente é uma prática da velha política, o que acontece é um loteamento do município, da prefeitura, da administração. Então, ninguém se entende, né? Cada um ali com seus interesses, e aí realmente fica difícil fazer gestão. Você falou da velha política, Cláudio. Qual é a nova política? Olha, a nova política é transparência, é combater a corrupção, é você realmente fazer... Quem exerce essa política hoje no Brasil? Olha, eu acredito que essa política, através do presidente Bolsonaro, ele está tentando fazer isso a partir do momento que ele está indo de encontro ao Congresso Nacional. Acho que os poderes são independentes, mas precisam ser harmônicos. Então, essa prática disruptiva do presidente de acabar com essa política de toma lá da cá, eu acredito que isso é um avanço. Nova política, uma vez que ele passou quase 30 anos como congressista, utilizando dessa chamada velha política, agora é símbolo da nova política? Não, veja bem, o que o presidente Bolsonaro está querendo, na verdade, é fazer com que, certo, os poderes sejam harmônicos, que o Congresso Nacional, ele faça o seu papel, que é legislar e fiscalizar os atos do Executivo. Se ele fez e se participou desses conchavos, eu não sei. Agora, que hoje, como presidente da República, existe sim, por parte dele, certo, avanços específicos para tentar mudar esse quadro. Em termos de composição política, como está hoje situada a sua pré-candidatura? Você hoje marcha sozinho? Existe algum grupo político de apoio à sua candidatura? Como está hoje o cenário? Eu costumo dizer que essa política, a nossa política, a política do patriota em Arapiraca é do povo para o povo. Eu acredito que é interessante sim você fazer composições políticas, desde que essas composições sejam transparentes e que o povo de Arapiraca tenha conhecimento delas. Com os problemas de saúde do atual prefeito e também os problemas da gestão que não emplacou, é fato. Você acredita que o Rogério seja candidato à reeleição ou pode ser que outro nome do grupo esteja sendo preparado para ser lançado? Olha, eu acredito que é natural ele, como gestor, né, ele vá à reeleição. Agora, eu também não estou muito preocupado com isso não, viu, Cícero? Eu acho que para quem quer ganhar um campeonato, não pode escolher adversário. Então, eu estou fazendo a minha parte, né?
estou lutando, estou buscando o meu espaço e pode ter certeza, tenho convicção que nessa eleição Arapiraca terá uma opção. Terá uma alternativa fora daquilo que vem se trabalhado dentro desses 20 anos. Tá? Tive, inclusive, o apoio do nosso presidente nacional, né, Adilson Barroso, veio até aqui a Maceió e ele me garantiu que o Patriota, não só aqui como no Estado, e por isso eu assumi a presidência estadual do Patriota, pode ter certeza que nós vamos lutar contra as oligarquias do nosso Estado. Há um indicativo de uma reunião entre o deputado Tarcísio Freire e o Patriotas. Isso é possível? É possível. É possível. Como eu falei, a gente eu conversei com o Tarcísio Freire. Mas permita-me, Cláudio, você não falou que iria combater agora as oligarquias? Não é esse o indicativo? Olha, eu não vejo o deputado Tarcísio Freire dentro de uma oligarquia. Eu não fui conversar com o partido dele. Eu fui conversar com a pessoa, o Tarcísio Freire. Para mim, eu vejo o Tarcísio Freire. Então, o apoio será pessoal, se assim ocorrer, não do partido? Não do partido. A ideia é conversar com Tarcísio Freire, que é um político, a princípio, independente, conheci a sua história de vida, conversei com ele só uma vez, mas gostei muito da conversa porque é um deputado, inclusive, que conversou comigo e se preocupa muito com os mais pobres, certo? E é uma pessoa que não tem um histórico de corrupção. Então, eu não vejo problema nenhum em conversar com o Tarcísio Freire. Você estaria disposto a abrir mão da sua candidatura e, de repente, compor a chapa com ele, como vice, por exemplo? Não, a minha candidatura eu não abro mão. Abaixo de Deus, Cláudio Canuto é pré-candidato a prefeito de Arapiraca. Eu vou fazer uma pergunta, Cláudio, e peço que você responda somente após o intervalo, por favor. Na sua opinião, o que seria pior para Arapiraca? A reeleição do PSDB ou a volta do grupo ligado ao Palácio? A gente volta já. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o presidente estadual do Patriotas, pré-candidato a prefeito de Arapiraca, o advogado Cláudio Canuto. Cláudio, deixamos uma pergunta aqui antes do intervalo. Uma avaliação política sua. O que seria pior para Arapiraca? A reeleição do PSDB ou a volta do grupo ligado ao Palácio? Eu não tenho dúvida, Cícero, que a volta do grupo ligado ao Palácio. Não tenho dúvida. Acho que esse pessoal já teve a sua oportunidade, certo, em Arapiraca. Inclusive, né, existe a possibilidade da volta do vice-governador Luciano Barbosa, e eu queria dizer que eu não escolho adversário, mas se for ele, melhor ainda, porque eu quero ter a oportunidade, certo, em um debate com ele, mostrar realmente como se faz gestão e a gente avaliar, inclusive, a gestão dele. E se for Ricardo Nezinho? Não tem problema, não escolha adversário. Agora, se for Luciano Barbosa, nós vamos discutir, nós vamos para o debate, para a gente entender realmente como foi a gestão dele e se realmente foi ou não boa para o povo de Arapiraca. Falando como presidente estadual do partido, a capital de Alagoas, a capital do estado, terá pré-candidato a prefeito? Até agora está indefinido, né? Nós temos pouco tempo para ver isso. Eu assumi o partido agora, nós temos até o dia 4 de abril, então nós estamos até o dia 4, pelo menos a meta são 12 diretórios nas principais cidades do estado. Então estamos formando diretório em Palmeira dos Índios, em São Miguel dos Campos, Matriz de Camaragibe, né, Arapiraca, São Miguel, e aí a gente está tentando fechar Maceió. Daqui a pouco eu tenho uma reunião para definir isso, mas a ideia do partido é que saia um pré-candidato a prefeito. É verdade que o Leonardo Dias, eu acho que é empresário, pretendia ser o candidato do Patriotas aqui em Maceió e foi rifado? Olha, a gente teve uma conversa com o Leonardo Dias, mas a decisão foi dele, né? Não foi do partido, mas as portas foram abertas, o diálogo iniciou, mas aí ele tomou outros rumos e eu não sei o motivo. Tomar outros rumos, o senhor quer dizer o quê? Por exemplo, que ele se rendeu à oferta do Max? Não quero dizer nada, não tenho conhecimento com relação a isso, e o que eu não tenho conhecimento, eu não tenho como opinar.
Agora, as portas do Patriota foram abertas para ele, agora cada um toma a decisão que quiser. Como você avalia o Patriota sendo tratado como uma sigla de aluguel para os bolsonaristas, já que o Aliança, muito provavelmente, né, não terá o seu registro concedido, então fala-se que o Patriota seria oficializado, né, como partido, a sigla de aluguel dos bolsonaristas. Como você vê? Jamais. Eu não vejo assim. Né? Inclusive, quando eu assumi a presidência estadual do partido, foi a primeira recomendação do presidente nacional, certo? O Patriota não é uma sigla de aluguel. Nós estamos preparando todos os diretórios e o compromisso é fidelidade partidária, ou seja, nós estamos interessados em compor com diretórios, formar diretórios fortes para essas eleições e que essas pessoas estejam fiéis ao partido para as eleições de 2022, porque a ideia é que o Patriota se torne um partido grande aqui no estado de Alagoas. Eu não iria entrar e colocar meu nome à disposição de um partido para ele servir de aluguel. Cláudio, um tema que nós não podemos fugir no momento é a questão da expansão do coronavírus, né, que atinge todo mundo e agora com maior gravidade aqui no nosso estado. Como tem sido tratado isso em Arapiraca pelo poder público e como você viu a atitude do presidente Jair Bolsonaro, que tem sido inclusive criticado por especialistas que não deveria fazer aquilo, contrariando inclusive as orientações do próprio ministro dele. Então eu queria que você fizesse esse paralelo. Como está a situação em Arapiraca e como você viu essa questão do Bolsonaro? Cícero, com relação a Arapiraca, inclusive eu irei fazer uma live hoje para mostrar à sociedade o que o município deve fazer em uma situação de risco. Então, é a gestão de crise propriamente dita. E não vem fazendo? Até agora não tem nada. Então, eu resolvi fazer uma live para mostrar à população quais são os cuidados e o que o município deve fazer em uma situação como essa. Então, nós temos alguns municípios já tomando as providências em caráter de emergência e, infelizmente, Arapiraca até agora não tenho visto nada. Municipal de Saúde, como se encontra? O que tem feito? Fazendo reuniões presenciais, que não deveria fazer essas reuniões presenciais, né? E sem efeito nenhum, nenhuma atitude. Olha, o que eu acho lamentável em Arapiraca é que acontece muita reunião. Agora a gente precisa de ação, a gente precisa executar o que se discute. Infelizmente, isso não acontece em Arapiraca. Com relação ao presidente da República, realmente foi temerário, foi um ato temerário que não deveria acontecer. Em relação às candidaturas proporcionais, Cláudio, como está o Patriotas hoje aqui em Alagoas e em Arapiraca mais especificamente? Vai ter chapa de vereadores em Arapiraca? Maceió também vai conseguir ter chapa? Maceió, nós estamos trabalhando a majoritária e, consequentemente, a proporcional. Em Arapiraca... Existe chapa aqui em Maceió? Ainda não, tá? Tenho algumas reuniões hoje para ver a possibilidade. É muito difícil de se montar, né? Faltando... É muito difícil, mas a gente vai tentar. Com relação a Arapiraca, nós temos sim a proporcional, tá? Formada. Nós não aceitamos vereadores de mandato. Consegue fazer algum vereador? Vamos tentar fazer pelo menos 2 vereadores. Então, são pessoas que nunca foram candidatos ou nunca exerceram um cargo de mandato eletivo, tá certo? Agora, a chapa de Arapiraca, ela tem uma representatividade muito grande. Então, nós temos professores, médicos, policiais civis, empresários, advogados, né? Então, é uma chapa bastante representativa, onde não existe uma estrela. Todos os pré-candidatos a vereador por Arapiraca, eles terão chances de se eleger, lógico, atingindo o coeficiente. Por quê? Porque é uma chapa muito homogênea. 5.500, a cada 5.500 votos, a gente consegue eleger um vereador. E pela montagem da chapa, você acha que vocês atingem esse número? A meta é pelo menos 2 vereadores pelo Patriota. Se a gente conseguir um, né, a gente já fica satisfeito. Nós temos um quadro aqui, Cláudio, chamado Curto ou Não Curto, certo, onde a gente apresenta imagens para o entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte e, se entender, faça um breve comentário, ok? Faço. Vamos para a primeira imagem. O vice-governador Luciano Barbosa. Não curto, porque já teve... é uma pessoa ligada às práticas da
velha política, certo? A sua forma de fazer gestão eu não concordo, então eu não curto. Com certeza não curto. Próxima imagem. É o senador Rodrigo Cunha. Não tenho nada contra a pessoa do senador, mas também não curto a sua forma de fazer política. Acho que às vezes fica em cima do muro e um político tem que ter opinião, tem que ter decisão. Não curto. Próxima imagem. A ex-prefeita Célia Rocha. Também não curto. Não, com relação à pessoa, respeito, mas politicamente não curto. Deveria ter terminado o seu mandato na Câmara Federal. Próxima imagem. Senador Renan Calheiros. Não curto. Sem comentários. Próxima imagem. O deputado estadual Cabo Bebeto. Curto. Cabo Bebeto, inclusive, teve no lançamento da minha pré-candidatura, tá certo? E é um político independente, é um político que se adequa à nova realidade e eu curto sim o Cabo Bebeto. Próxima imagem. PSL. Não curto, certo? Porque, inclusive, eu fui filiado ao PSL e o que a gente percebe é um partido que não cumpre com as suas determinações, é um partido ligado à velha política, tá certo? E, infelizmente, não tenho como curtir o PSL. Próxima imagem. Flávio Moreno, presidente do PSL aqui em Alagoas. Não curto Flávio Moreno. Quando ele esteve na presidência do PSL, foi uma pessoa que não honrou os seus compromissos, certo? Inclusive, agendou uma reunião comigo em Arapiraca, não deu satisfação, então eu não curto Flávio Moreno. Cláudio, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero aqui agradecer a sua participação. É sempre bom a gente conversar e agora, né, podendo conversar com essa pauta mais municipalista, com pessoas, né, com personalidades de várias regiões do estado. Você como pré-candidato a prefeito de Arapiraca, uma cidade importante, né, a segunda maior cidade do estado. Quero aqui reiterar o convite para que você possa estar aqui em outra oportunidade e deixo o espaço também para que você mande sua mensagem ao povo de Arapiraca, faça suas considerações finais, por favor. Cícero, eu que agradeço a oportunidade, a todos que fazem a TV Maceió. Eu gostaria de dizer que o Patriota em Arapiraca está pronto para libertar Arapiraca e devolvê-la aos braços do povo. Então eu peço a todo cidadão arapiraquense que acredite muito, porque é possível construir uma nova Arapiraca.